Então, boa noite a todos, meus queridos irmãos. Estamos iniciando mais um estudo da obra de André Luiz, Libertação, psicografia do Chico Xavier. Hoje vamos estudar o capítulo 15, que trata sobre, finalmente, o socorro, que é o título, né? Que será facilitado pelo nosso irmão Fernando. E para que possamos iniciar nosso estudo, Rita vai fazer o preparo de ambiente, na sequência, a... me fugiu, quem é que eu combinei? Susan. Suza, desculpa, Suza, fugiu. A Suza vai fazer a prece inicial, no final é a Cláudia. Então, pode começar, Rita, por favor. Boa noite, do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorino, 267. Deus está dentro de você, mas está também dentro de todas as demais criaturas que você encontra. Mesmo aqueles que não agem com acerto, está habitando permanentemente a divindade, que dos erros das criaturas humanas faz nascer o bem e o progresso. Não julgue, pois, apressadamente, pois aquilo que lhe parece ser um erro pode ser o início de um resultado maravilhoso. Que assim seja. Deus, nosso Pai de amor e de bondade, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em Seu nome, a fim de darmos continuidade aos nossos estudos. Pedimos, Senhor, que as palavras do nosso irmão Fernando sejam guiadas pela espiritualidade, para que ele possa ser envolvido ao passar o conteúdo de seus estudos. Assim, Pai, agradecemos por mais esta oportunidade que nos é concedida. Em seu nome, Senhor, damos por iniciada a reunião da noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rita. Obrigada, Susan. Fernando, meu irmão, a palavra está com você. Obrigado, Helena. Boa noite a todos. Iremos dar continuidade nesse capítulo tão maravilhoso, mas é preciso que nós possamos voltar lá no início de tudo, onde nós vamos ver, né, Gúbio, quando vai interceder em relação a Margarida, a percepção de Gúbio, que é um espírito já de um caminhar bem longo na espiritualidade, de uma experiência muito grande, em que ele vai mostrar para a gente a força do amor, né? O amor, ele liberta, e o ódio, nesse decorrer desse livro todo, vai nos mostrar que o ódio e o pensamento, os sentimentos menos nobres, nos acorrenta de forma a ficarmos presos em emaranhados, né? Após a vida física. Então, quando o Gúbio, no capítulo 14, né? Eu olhei aqui, voltei, vai falar para a Saldanha, né? Que ele vem pedir, né? Ele está pedindo em favor da Margarida, né? Em que ele fala assim: meu amigo, chegou a minha vez de rogar, releva-me a identificação. Talvez tardia a teus olhos com relação aos objetivos que nos prende aqui, ou seja, aquilo que ele vai fazer de intercessório naquele momento, né? E ele vai dizer, e denunciando imensa comoção na voz, esclareceu o Gúbio, né? O espírito naquela caminhada, né? Ele vai dizer: Saldanha, essa senhora doente é filha do meu coração desde outra era, ou seja, a Margarida era ligada a ele
em diversas, através de outras encarnações, haveria sido filha de Gúbio lá atrás, em outras vidas. Então, ele diz assim: sinto por ela um enternecimento com que cuidaste até agora de teu Jorge, defendendo com a força de que dispõe. Eu sei que a luta te impôs acervos espinhos ao coração, mas também guardo os sentimentos de pai. Não te merecerei, porventura, simpatia e ajuda? Somos irmãos no devotamento aos filhos, companheiros da mesma luta. E você vê que, a partir dessas palavras de Gúbio, ele já vai estudando o íntimo de cada irmão daquele, que ele vai primeiro socorrer para poder chegar a Margarida, porque ele jamais conseguiria desvencilhar a Margarida daquelas entidades em que elas estão presas, se antes ele não acudir aqueles que estão no caminho, como Jesus nos ensina, né? Que jamais ele deixaria para trás uma ovelha desgarrada do pai dele, do nosso pai. Então, você vê que ele vem, à medida da passagem do capítulo 14 e agora no capítulo 15, atendendo primeiro aqueles que estão ao lado de Margarida, né, interferindo na presença dele para que ele possa, no final desse capítulo, né, desprender aqueles ovoides que estão imantados ao perispírito de Margarida. Então, eu vou tentar aqui passar rápido o capítulo, né, em que ele diz assim que o Gaspar, né, ele encontra o Gaspar, de certa forma, ainda fora ainda dos propósitos, né, que não consegue ainda alcançar o intuito dele. Deixa eu voltar aqui ao início, né, em que ele diz aqui que ele chega entusiasmado, né, e Saldanha, né, ali com um gesto de humildade quase ingênua, né, porque ele estava ali no processo de transformação já. Ele e o Leôncio, né, que já havia também abandonado as fileiras ainda do mal, eles passaram a cooperar ativamente naquela atividade que eles iriam fazer naquele momento. E ambos vão solicitar a Gúbio, né, diante do quadro que eles vão operar, a segurança, né? Aquilo que eles têm que fazer, uma instrução sobre a utilidade que ele ia ali desenvolver. E André, né, ouvindo os pareceres, né, atentou para a situação de Gaspar, né, sem dissimular nenhuma justificativa. Então, ele nota que esse hipnotizador ele ainda continuava ausente dali da conversação, né? Ele mantinha ali, de forma como o André coloca, né, o olhar quase vítreo, né, incapaz de fixar toda a ideia, está na paralisia, né, de petrificação de pensamento. E André vai ali, né, naquela curiosidade que é sempre da pessoa, da personagem de André Luiz nessa coletânea de livro, né, perguntar o que significava aquela máscara psicológica de magnetizador que ainda jazia, que deixava ele jazer duro, surdo, cego, plenamente insensível, né? Ele respondia as mais longas e importantes perguntas através de um monossílabo, né? Como nós perguntássemos, estivesse conversando, dialogando com alguém e a pessoa só respondesse sim, não, talvez. Então o Gaspar ainda estava com esse pensamento fixo em desligar a Margarida do campo físico, né? Então, mais à frente, né, nesse decorrer do capítulo, nós vamos ver também o Saldanha, né,
já se dirigindo a Gúbio, né, como meu benfeitor, pedindo com reverência a ele para demonstrar do ponto de vista da nova situação que eles iam se deparar, o esforço, né, com relação ao que eles iriam enfrentar é, 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 e precisavam manter-se em vigia, né? Por causa daqueles espíritos ainda que estavam trabalhando para a falange do Gregório, que ele poderia lhe perceber a intercessão não só do Saldanha, mas do Leôncio, e eles irem atacar de certa forma. E o Saldanha e o Gúbio pede para ele um tempo, né? Para que desse esse tempo para que a Margarida tivesse condições de ser amparada e que ele necessitava primeiro socorrer Gaspar para poder, de fato, interceder em relação a Margarida, né? Vamos ver também a chegada nesse capítulo do esposo de Margarida, em que do Gabriel, né, que é o esposo de Margarida, em que Gúbio vai ali usar o seu magnetismo, a sua influência, para que possa intuir o Gabriel a levar a Margarida a um agrupamento espiritual, que nada mais era naquela época, em 1949, a atual Casa Espírita. Naquela época não existia as casas espíritas. Então, ele vai pedir para que vai influenciar, e Gabriel chega ali e recebe aquela influência benéfica do Gúbio e vai ter com Margarida, dizendo para ela que teve aquela ideia, aquela sugestão de procurar o espiritismo cristão para que pudesse tirar ela daquele momento em que ela estava, né, utilizando medicamento fortíssimo, que viesse trazer uma melhora. E Margarida consente a ele a ida. E o grupo que está ali com o Gúbio vai esperar, porque ele vai dar ali, tem uma hora que é necessária para que ela possa ser levada à casa espírita e lá ser recebida para poder ser amparada, onde vai ter esse processo de acolhimento, não só a Gaspar, mas também aqueles ovoides que estão presos, estão imantados ao perispírito de Margarida. Então, eu anotei aqui alguns tópicos nesse capítulo, que é um capítulo excelente. Eu estava falando com o Jane, com os demais, antes de abrir a sala, em que eu considerei ele, do ponto de vista doutrinário, um tiro, né? Um chamamento um puxão, como falou a Jane, de orelha para nós, trabalhadores da seara divina, como nos concedemos, como nos colocamos, né? É um final muito lindo em que ele vai demonstrar, em 1949, a dificuldade que os médios tinham para desenvolver sua tarefa, tanto no campo físico como para auxiliar os mentores espirituais, e na autoiluminação de cada um de nós através dessa doutrina, do que essa doutrina nos proporciona a cada um de nós através do trabalho e através dos ensinamentos do Cristo, para que nós possamos nos tornar um homem de bem, né? Então, eu vou retornar aqui, que eu vou abrir, vou ler e vou abrir para que nós possamos estudar. Eu gostei muito desse diálogo aqui entre Saldanha e André, em que ele inicia assim, está nessa minha edição de 2013, está na página 201. O novo aliado relançou o olhar pelo quarto a fim de certificar-se de que não havíamos sido ouvidos por adversário
comuns e prosseguiu. Eu mesmo, né? Isso Saldanha falando para André, como foi o despertar dele na esfera espiritual, né? Eu mesmo, depois de minha vida, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendida nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articulada então pela minha boca, mereceram sarcasmo cruel de inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi, contudo, todavia, meu impulso para bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava debalde sustentar. Então, eu fui lá no livro, né, da Esperança, buscar um trechinho do querido Chico, em que ele diz assim, cada servidor na sua tarefa, né? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticam, assemelharei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. E logo em seguida ele vai pegar um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, item 9, né? Todos o que reconhece a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas todo de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor, se não segue os meus preceitos. Então, nós vamos ver nessa narrativa, que eu vou ler o primeiro, depois o segundo quadro, Saldanha falando, trazendo para nós a importância de nós vivenciarmos os ensinamentos do Evangelho, não só de boca para fora. Jesus, quando traz, através dos benfeitores espirituais, a importância e a necessidade da fé e da oração, né? Principalmente da oração, quando ele deixaria orai e vigiai. O orai e vigiai para todos nós espíritas ou cristãos, como assim nos conclamamos, né? Não é só passar dia e noite orando aquelas palavras que nós decoramos na mente, né? Porque ele diz lá no berço do lar aquelas orações que nós aprendemos, mas não, basicamente Jesus expande e a espiritualidade vem através de tantos livros que nós temos na doutrina, expandiu o Vigiai e Orai, que o Vigiai e Orai ele está ligado muito à nossa conduta, a tudo que fazemos no nosso dia a dia, não só através do verbo, mas também através do pensamento. E que atitude nós estamos fazendo com aquilo que aprendemos, né? Então, ele continua dizendo assim, entretanto, o André vai falar para ele, entretanto, apesar, desculpa que eu ainda vou terminar, se a alma liberta da carne não se encontrar amparada em princípios robustos de virtude santificante, ou seja, o exemplo do que Jesus trouxe para nós através do Evangelho, né? Sentida e vivida, ou seja, aquela que a gente se instrui, lê, mas vivenciar aquilo que Jesus deixou já em nossas vidas. Não quer dizer que nós possamos nos julgar santos no dia de hoje, ou espírito altamente evoluído, mas que nós possamos demonstrar para aqueles que estão fora do corpo e no entorno, e Helena, semana passada, trouxe para a gente a necessidade da família dentro do lar, aquilo que Jesus nos ensinou, quando ele diz amar ao próximo
como a si mesmo, né? Então ele continua dizendo, é quase possível sair vitoriosa da cilada escura que nos arma. Não é? Então ele vai continuar aqui. Então André vai dizer, entretanto, objetei, não será essa atitude mero reflexo da ignorância, ou seja, que ele não tinha conhecimento, e Saldanha vai continuar, admito que sim, elucidou o obsessor modificado, surpreendeu-me pela clareza de argumentação, todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesmo, mas da nossa dureza contrária à capitulação indispensável. Daí vocês lembram que Jesus, quando ele é questionado sobre a dissolubilidade, a separação, né? A palavra me faltou, eu ia falar a separação naquela época, por que Moisés falou que era favorável à separação, que o homem devolvesse a mulher à família? O que é que Jesus diz? Pela dureza do vosso coração. Então, muitas vezes, a gente recapitula a mesma prova, os mesmos caminhos em diversas ou múltiplas encarnações e caímos nisso que Saldanha está falando, na recapitulação indispensável. Porque se nós vamos reencarnar para reviver as mesmas coisas que nós deixamos por fazer lá atrás. Então, ele vai começar a sabedoria, né? Golpeia a insciência, a bondade humilha a perversidade, o amor verdadeiro sitia o ódio no círculo de ferro. No entanto, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade contra o bem, deliberadamente mil armas de despeito, calúnia, inveja e ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbações e o desânimo. Por quê? Porque ao chegarmos no plano espiritual, nós vamos ser vistos e ouvidos da maneira que nós somos. E se nós não angariarmos já em vida aqueles preceitos que a doutrina espírita, em todas as suas casas, pregam para que não só os trabalhadores, mas os assistidos, né? Porque a principal função da casa espírita, da doutrina espírita, é nos transformar em homem de bem. Não é em médiuns espetaculares, não é em oradores excelentes, elaborantes, é em homens de bem. E se nós não aprendermos, enquanto vida, dar um passo nesse sentido, é dessa maneira que nós seremos encontrados, seremos vistos na nossa totalidade da maneira que somos. Então, eu vou abrir esse primeiro bloco que eu fiz aí, para que todos coloquem aí seus pensamentos, suas vistas, né, em relação à leitura. Delu, fala aí, Jane. Eu me prendi muito nesse parágrafo, nesse diálogo mesmo de André e Saldanha, e quando ele coloca essa questão que a alma liberta do corpo e da carne, não se encontra parada em princípios robustos de virtude santificante, sentido e vivida. É quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. E aí a gente fica... e isso eu encontrei uma ressonância um pouco mais no final do capítulo, naquela explicação enorme de Gubi, em função do que a gente tem que pensar, do que a gente tem que se preparar no momento, inclusive, que nós estamos no desprendimento do corpo durante o sono, porque o nosso íntimo ele vai mostrar completamente para esses amigos que estão nos aguardando
nas portas, né, dessa espiritualidade para que possam nos influenciar cada vez mais e mais e fazer com que, mesmo com, se nós, né, estivermos preparados, mas se nós não tivermos os princípios robustos da verdade santificante, nós somos falíveis de qualquer maneira. Então, eu acho que você tocou esses dois parágrafos, eles nos trazem mais reflexões ainda para a gente poder observar o que é, né, qual é a nossa, é, a Papel, nossa nossa, postura enquanto espíritas, né, enquanto cristão, enquanto se sentindo conhecedor das verdades divinas, do Evangelho, mas até onde eu estou realmente amealhando esses princípios, essas virtudes para mim. A gente tem que ter muito é cuidado com isso. o Evangelho Redivivo, né, que é o estudo agora que a FEB está promovendo, ele se baseia na frase de Alcínio, no livro Renúncia, quando ela fala que o Evangelho é para ser conhecido, meditado e vivido, sentido e vivido. Por quê? Se você tem o Evangelho apenas com conhecimento, academicamente, na mente, você não faz com que ele te reforme, com que ele te transforme, com que ele te leve ao avanço, à caminhada, né? Então, você precisa conhecer o Evangelho do Mestre Jesus. Precisa meditar sobre aquela informação e trazer aquela informação para o seu Dia a dia. o seu dia a dia, para o seu cotidiano, pelas suas palavras, atos, pensamentos, ações diárias. Porque aí você sentiu o evangelho, aquele evangelho te transformou. E a partir daí, você vive o evangelho do Mestre Jesus. Então, quando o Gúbio fala, que essa parte também me tocou muito, tanto é que eu coloquei lá no grupo nosso, né? Quando ele fala que quando a gente tem uma vida dissociada de Jesus, né? Quando a gente não vive segundo Jesus nos recomenda, nós não podemos esperar que, quando nós estivermos fora da matéria, a gente vá conseguir viver esse evangelho. Porque o momento de praticar é agora. Porque quando a gente está encarnado, o grande desafio da encarnação é justamente essa, é a gente se manter no presente, no esforço diário, porque tudo na vida material nos convida para fora, mas o exercício é dentro de nós. Então, toda vivência material faz com que a gente saia de nós. Mas o Evangelho convida que a gente entre em nós, porque quando nós formos para o mundo espiritual, nós vamos viver dentro de nós, dentro da nossa mente, onde a residência do Espírito. E aí nós não vamos ter fuga, porque nós não vamos ter outras coisas que nos levem para fora. Então, nós vamos ter que enfrentar nossos demônios íntimos. Seremos nós mesmos. Nós mesmos, verdadeiramente, sem a máscara social, sem a máscara que a gente usa para enfrentar as situações. Então, quando a gente vive dentro da nossa mente, né? Como falou Leandro ontem na palestra, quando a gente vive dentro da nossa mente, a gente tem que enfrentar os nossos demônios. E aí, a gente precisa dar conta daquilo que nós somos verdadeiramente, sem máscara. E se nós não tivermos essa vivência evangélica robusta, como diz o Rubio, nós vamos estar entregues às sombras. Porque as sombras, como você bem falou, né? As sombras estão esperando a gente quando a gente emancipa do corpo, né? Através do sono. Então, se a gente não se prepara adequadamente, nós vamos ser joguetes. Assim como Saldanha, como o Leôncio, né? E você vê que Mateus... É. E você vê, Helena, que o Mateus, né, no Evangelho, no capítulo 15, versos de 8 a 9,
ele já replica uma fala do profeta Isaías, quando ele diz assim: esse Sim, povo me honra com os pode lá. lábios, Sim, mas o seu coração está longe de mim. Ou sim, seja, os ensinamentos vão, né? Porque, como você diz, o ensinamento da Febe ali, através do livro, do livro do Evangelho. romance de Emmanuel, Ah, porque o Evangelho Redivivo, porque você vê, a gente aprende na casa espírita, seja ou lendo, ou nos cursos, ou nas palestras doutrinárias, mas a gente, quando ela diz assim, ele diz assim, a Febre ali, através da leitura, sentir. Sentir é quando você coloca no seu íntimo sim, aquilo que você leu e sim, depois vivenciar, colocar em prática para que não fique vivenciando esse tormento fora do sim, corpo, né? sim, sim, exatamente. Então, Ô, pode falar, pode falar. Fernando, me permite um acréscimo aqui, mesmo passeando em cima do que disse Jane e Helena. Num primeiro momento, quando a gente está lendo o livro e meio que desconectado dessa visão mais transcendental de tudo que ocorre nos bastidores do livro, quando você encontra duas personagens como essa, o Gaspar e o Saldanha, você logo vai se encher de ódio contra aquelas figuras que estão ali obsediando a Margarida, né? E ainda trazendo um monte de outras coisas, de ovoides, etc. e tal, fazendo o tipo de situação em que realmente ela venha ter um colapso ali do corpo material, etc. e tal. Você vê que vão sugando as energias, você fica desesperado, né? Ansioso por ver que alguma coisa aconteça ali. E o Gúbio, na sua inteligência, na sua bondade, na sua forma de enxergar além do que a gente consegue enxergar, pobres mortais, né? Consegue ver, né, nessas duas personagens potenciais que aí nos surpreende nesse capítulo, né? Você Sim, veja que o Saldanha fala como se fosse, sei lá, um espírito já de luz, né? Porque consegue resgatar aquela centelha divina que estava apagada. Aí, vendo um comentário que eu lendo a respeito de Jung e também um pouco de Freud, eu vi que esses dois eles são meio que antagônicos na forma de desenvolver o seu intelecto. O Jung é mais espiritual e o Freud um pouco mais materialista. Mas Jung falava das pessoas que vinham, entendeu, com a centelha de vida apagada. Aí eu pensei cá comigo, como é que pode uma pessoa encarnar com a centelha divina apagada? Aí você vê o caso de Gaspar. Gaspar ele está totalmente apagado ali. Quando a gente vê um show eu não sei a respeito, dizer bem como é que é esse tipo de show, onde o camarada manipula um boneco, né, a marionete. A pessoa que está manipulando o boneco está emprestando a voz um pouco distorcida, os movimentos, e o boneco ele ganha uma animação, mas não com vida própria, mas com a vida da pessoa que manipula. Então, Gaspar completamente anulado, completamente apagado, né, naquela situação, ainda ele era marionete das outras entidades que estavam ali, entendeu, coordenando todo aquele processo obsedioso. Aí você vê, aí voltando ao que a Helena estava falando, como a gente é colocado dentro de uma realidade quando a gente está encarnado, que a gente tem todas as ferramentas. Só que a gente fica tão desesperado com as questões das intempéries. As pessoas te jogam num deserto, mas com ferramenta. Quer dizer, quando você vem para o deserto, você tem ferramenta. Mas aí você começa a sentir mal com calor, com vento que vem, não sei, o frio. E aí você esquece que você tem ferramenta para se defender daquelas intempéries. Porque se você se envolve dentro da questão determinista e você começa a apagar os teus talentos, as tuas ferramentas. E aí você precisa ter uma conexão com aquilo que você é. E o que vai te conectar? É o conhecimento, é você começar a olhar para fora, quer dizer, para dentro de si, não para fora. Né? Falou, pô, mas as ferramentas estão aqui. Aí é a questão de você, entendeu, ter quer dizer, algo que te ancore, te faça esse link novamente àquilo que você é, entendeu,
em termos transcendentais. E a gente tem que, aí que a Helena fala, orar e vigiar o tempo todo. Então, a gente tem que ter um caminho, uma estrela para se guiar, entendeu? Para se reconectar, né? Sim. Eu acho que a doutrina espírita nos ensina isso aí. Muito bem. Nancy, você quer falar alguma coisa, querida? Não. Não, você está comigo, mas pode falar, Nancy. Então, eu vou passar mais à frente para esse diálogo tão lindo do André Luiz, que você vê que André Luiz ele vai entender, né? Entender as palavras de Saldanha, e ele vai dizer assim, assinalando-lhe a mensagem tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ele vai ponderar. Aí ele vai dizer assim, o teu próprio caso é um exemplo vivo, né? Falar para Saldanha. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De modo nenhum poderei ser um ignorante, né? Que ele não tinha conhecimento. Então, o Saldanha vai dar outra demonstração maravilhosa para a gente, porque ele vai dizer aqui para a gente que ele, em momento algum, teve alguém para mostrar para ele, exemplificar para ele a beleza do bem. Então, ele vai falar assim, replicou o verdugo sorrindo. Inteligência não me falta. Leitura idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Tá? Aí foi, faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tanto mal. O exemplo que todos nós falamos aqui. Ele, em momento algum, teve com alguém que exemplificasse, só falava do bem de boca para fora. Então, ele vai continuar falando assim, imagina um esfomeado a ouvir discurso. A gente chegar para uma pessoa, um morador de rua, por exemplo, o irmão desse em condição de rua, desesperado, querendo comida, e nós procurássemos para ele, não, vai ali fazer um trabalhozinho, ele sem condição nenhuma, para que você consiga comprar um prato de comida. Aí ele ainda botar, acredita que a palavra lhe satisfaça a exigência do estômago? Será que o que a gente vai falar para ele, simplesmente, muitas vezes, a pessoa com fome vai encher a barriga dele? Então, ele não. E isso foi precisamente o que me ocorreu. Preocupado com a esposa, porque ele tinha, né? Porque muitas vezes nós nos vinculamos a essas falanges, somos aliciados por essas falanges quando desprendemos do corpo físico, em virtude do pensamento que vimos lá atrás, quando começou em Gregório, com sentimento de culpa, né? Aqueles pensamentos totalmente desequilibrados, e esses espíritos veem onde mora, onde está os nossos verdadeiros tesouros, e eles vão atrás para aliciar a gente. Então, ele vai dizer assim, preocupado com a esposa e a nora, desencarnada em terríveis desequilíbrios, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental, ou seja, ele não tinha equilíbrio mental na cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. Então, ele continua assim, o benfeitor Gúbio, por isso que o Gúbio usa ali o que Pedro falou no evangelho dele, no capítulo 4, no verso 8, quando ele diz assim, o amor cobre multidão de pecado. O Gúbio utilizou desta ferramenta, quando ele diz assim, o benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isso é o amor em movimento. Daí Pedro traz essa ferramenta. E a chave que Jesus veio a estar conosco, em que a espiritualidade diz que ele, quando pronunciou a palavra amor, estremeceu as bases do planeta, né? Porque daí nós conhecemos que a esfera terrestre antes de Cristo é uma e depois de Cristo é outra, porque ele traz
a chave libertadora de todos nós, que era o amor. Então, ele vai dizer que Gúbio demonstrou que o bem que a gente pode fazer vai ser sempre superior ao mal. E isso, para mim, bastou a saciedade. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Então, você vê como que o trabalho no bem, como o Gúbio utilizou aquele amor já vivido nele, né? Já no caminhar evolutivo que ele tinha, para chegar a Margarida, ele tinha que primeiro o quê? Arrastar aquelas ovelhas desgarradas que estavam no caminho, como Jesus fez, foi catando de uma por uma. Cautou Saldanha, depois de Saldanha foi a Leôncio, e agora ele está indo buscar o quê? Gaspar, para poder chegar a Margarida. Então, eu vou deixar esse último aí para a gente fazer uma breve, para a gente ir para cereja do bolo, né? Não é, Helena? Lá atrás, que é o final do capítulo, que é a cereja do bolo. Então, isso aí eu deixo aí para vocês, quem quiser fazer breve comentário sobre essa parte, porque eu vou dar um pulo lá para perto do final do capítulo. Nancy, tia de Lu, tia Isa. Acho que pelo tempo, acho que você pode seguir e depois a gente E direto, né? Então, nós vamos lá para o senhor Silva, que era o dono daquela casa acolhedora, onde tinha ali um agrupamento espiritual, né, que acolheu a Gabriel e a esposa, né? Então, Sidônio, que é o mentor espiritual daquele trabalho, é o diretor espiritual, ele vai dizer ali que lá dentro, né, e teria ali 4 cavalheiros, 3 senhoras, né? Os componentes habituais do ciclo doméstico, ao qual fomos formados, passaram a trocar ideias, né? Fazer aquilo que nós fazemos ali no salão, não aquele borbulhinho que nós criamos, e sim pegar acolhendo as pessoas que chegam na casa espírita, seja aquele que venham a primeira vez ou que já estão lá, com diálogos coerentes com o propósito do momento da reunião. E não tratarmos ali de problemas que não são referentes ao trabalho do dia, porque muitas vezes chegamos na casa espírita, eu compreendo que é a saudade muito grande de encontrar aqueles amigos, mas que muitas vezes, principalmente os médios, se entrelaçam em burburinho, alterando o psiquismo para quando vão para os trabalhos mediúnicos. Não é? Altera totalmente. E Raul Teixeira tem um vídeo, né, o ensinamento dele, que ele fala que não é fácil, calar a boca é simples, a gente fecha a boca e não fala mais nada. Mas o difícil é silenciar a nossa mente, porque a gente está produzindo ali tudo aquilo que nós ouvimos. Então, ele vai dizer assim, a indagação de Gúbio a Placindômio, né? E Sidônio esclareceu que, muito seguro, né, o agrupamento dele produzia satisfatoriamente. Entretanto, poderia levar a efeito a mais ampla colheita de bênção se a confiança no bem e o ideal de servir fosse mais dilatado em nossos colaboradores no campo físico. Veja só o que eu estava falando em relação, eu estou falando sobre diálogo no início, de ficar aquele fuzuê ali em torno da cantina, né? Porque eu só posso falar da minha casa, por exemplo, a gente traz de casa para fora, aquele burburinho ali, sem ter nada ligado à palestra pública, nem o trabalho que vai exercer, e a gente deixa de receber e de aprender as coisas, né? Então, ele vai dizer, sabemos que a instrumentalidade é essencial para qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento, o operário é o complemento do administrador e o aprendiz o veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam ao objetivo na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na costa terrena?
Entendeu? A importância do nosso pensamento diante da tarefa, diante do dia que nós vamos, pelo menos o dia, que ele vai falar da horas da semana, aqui 168 horas a semana tem, e nós não conseguimos manter a nossa vibração. Né? Então, eu separei dois trechos aqui, né? Um trecho em que ele vai dizer assim: verificando-se a espontânea parada, aventurei-me a considerar esse André, que era curioso, né? E eu me sinto assim, meio André, eu gosto de perguntar muito. A referência abrange a um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto este, ou seja, tudo isso acontecia ali naquele grupo. Será crível que o conjunto organizado sobre o propósito tão sadio de guarida face a forças deprimentes, ou seja, será que nos grupos tão assim coeso, aí não existe brecha para esses pensamentos? E o diretor da casa sorriu o bem-humorado e respondeu: sim, coletivamente considerando, reúne-se agora sobre esse teto e procura-nos a companhia espiritualizante. Isso, porém, acontece por 168 horas na semana. Ou seja, nós temos 7 dias da semana, e Kardec disse que nós somos médios todas as horas, né? Nós não somos médio de segunda-feira, médio de quarta-feira, médio dependendo de cada casa que nós exercitemos nossa tarefa, porque todos nós somos médios num grau mais ou menos, né? Aqueles que mais sensivamente são aqueles considerados que vieram com o organismo físico para o trabalho, mas intuitivamente todos nós somos. Então, nós somos diariamente convidados a exercer essa ponte com Jesus e com a espiritualidade, sem esperar que seja o dia. E muitas vezes, ao sairmos, deixarmos esses trabalhos, nós abandonamos todos os preceitos que aprendemos na casa espírita, né? Tivemos aí um curso maravilhoso, dirigido por Jane e por Helena, elaborado para quem quisesse participar, para que nós aprendêssemos tudo isso, e nós assim, não conseguimos. Então, isso aqui eu vou deixar assim, esses itens aqui para Helena, Jane, Nancy, que quando eu cheguei na casa encontrei há muito tempo, falarem mais sobre tudo isso, porque nós não somos só médiums naquele momento de trabalho. Nós somos médios em casa, médios na rua, médios onde tivemos, para exercer essas atitudes que a apostila, né, os ensinamentos espíritas nos trazem. Eu vou deixar aí para você, Jane, e Nancy, todos aí, enriquecendo aí esse trecho final, que é a reunião mediúnica. Aqui, né, Fernando, eu destaquei o que no livro dos Espíritos a gente estuda, que é a influência do meio, né? Que quando ele fala, ele pergunta, né? Será que num grupo tão organizado, tão coeso como esse, existe alguma brecha para que haja influência? E ele diz que sim, porque aquele grupo se dedica apenas 6 horas naquele trabalho e desconsidera todas as outras 168 horas. Por quê? Quando eles saem do trabalho, eles encontram o mundo material. E eles não conseguem manter a vibração, porque a mediunidade com Jesus é isso, né? O evangelho vivido, sentido e vivido é isso, né? É o conceito do ângulo reto, que você, na sua vida material, você exerce tudo que você precisa, mas que você também se verticalize rumo à espiritualidade, né? Que você trabalhe materialmente, porque essa é a nossa tarefa. Nós temos a lei de conservação do corpo físico, que precisa ser, é um empréstimo nosso e que precisa ser conservado, né? Precisa ser cuidado com carinho, mas também a conservação da vida,
do progresso, do trabalho, e tudo isso é válido, ele diz que está nas leis naturais, mas que isso não seja superior à verticalização, que a gente consiga fazer esse conceito do ângulo reto, né? Viver no mundo material, mas nos mantendo conectado com a espiritualidade, para que assim a gente possa realmente viver e sentir o evangelho do mestre, né? Então, você vê aqui minha nota de rodapé foi justamente essa, a influência do meio, porque a gente, dentro da casa espírita, a gente está dentro de um meio totalmente preparado para ser a melhor versão de cada um de nós. Mas quando a gente sai da casa espírita, a gente se deixa influenciar pelo meio da materialidade. E aí é que a gente se perde, né? A gente tem que fazer de nosso íntimo esse templo. Nossa, e querida. Eu acho que Helena sintetizou bem o que ele quis dizer aqui. Mas o que eu achei interessante desse capítulo foi ele ter mencionado essa questão da mediunidade, né, de uma forma assim bastante clara e que nos faz refletir muito sobre essa questão. Então, quando ele diz que o médium, às vezes, ele tem uma boa vontade muito grande, mas ele não consegue manter esse propósito na sua vida diária, né? Porque, como bem disse a Helena, nós somos influenciados pelo meio, mas quando a gente já tem o conhecimento e a gente se propõe a vivenciar aquilo que nós conhecemos, nós temos que fazer justamente aquilo que você falou, estar sempre vigilantes com relação a nós mesmos. E quando nós nos propomos a ser vigilantes com nós mesmos, nós vamos verificando ao longo da nossa existência que muitos hábitos que a gente tinha anteriormente, nós vamos deixando de lado de tal forma que eles passam a não existir. Como é que eu vou explicar isso para vocês? No meu caso, por exemplo, eu venho de uma família italiana, que além de falar muito com as mãos, fala muito, né? E no seu falar, eles são assim muito, não vou dizer sinceros, mas eu vou dizer, eles dizem o que vem na hora. E na grande maioria das vezes, o que vem na hora é um grande palavrão. Então, eu fui acostumada com isso, né? Eu fui acostumada com isso. A partir do momento em que eu conheci a doutrina espírita, eu fui prestando atenção e em mim mesmo e dizendo, mas por que eu estou dizendo isso? Não cabe. Ah, mas é costume, mas não cabe. Não cabe. A ponto de você passar um tempo assim que não dá para medir, mas que você nunca mais pronunciou uma palavra desse tipo. Então, muita gente diz assim: Nossa, você se esqueceu? Acho que esqueci. Quer dizer, então, assim, são hábitos que a gente cria, né? O hábito de não ter a maledicência, o hábito de não ter se preocupar tanto com as coisas que dizem respeito às outras pessoas do seu lado ruim, mas sempre procurando alguma coisa boa. Então, é assim, você vai filtrando, né? Você vai filtrando aquilo que você fala, aquilo que você pensa, e aquilo passa a se desincorporar, vamos dizer assim, da nossa vida. Sim. Então, nós não somos santos, nós temos os nossos momentos difíceis, mas quando nós entendemos realmente o que é ser médium, né? Não na sala mediúnica, mas o que é ser médium na vida, nós vamos deixando de lado aqueles hábitos que nós tínhamos anteriormente e deixando de perceber também nas outras pessoas. Então, nós filtramos. Então, a gente costuma dizer que quando a gente fica mais velho, a gente fica seletivo.
Então, a gente só ouve o que a gente quer, sabe? As pessoas já não têm tanta ascendência sobre nós com os seus palpites, com as suas palavras, porque a gente se torna seletivo e aquilo não tem mais importância, né? E eu acho que ele abordou justamente isso aqui. Esse senhor que estava conversando com o Sidônio, ele fala Sim. exatamente sobre isso, né? Que na casa espírita é assim, a gente precisa, não só na casa espírita, mas na nossa vida real, na nossa vida diária, ser mais seletivos com os nossos pensamentos, principalmente. Isso. E eu lembrei da Jane, né, que a gente estava reunido na segunda-feira, que eu não pude estar nas outras aulas, em que eu procurei o comportamento do médium, né? E eu gosto muito do livro Médium, por Miramês, é um livro que eu leio muito, e ele diz assim: o talho da vida de um médium não deve fugir da decência de sorte a alcançar outras qualidades reunidas e ensinadas pelo Evangelho, porque o seu modo de ser, como Nancy está aí falando, o denuncia, sem que ele possa empanar o que verdadeiramente é. Então, muitas vezes, a gente não fecha essa guarda, como falou a Helena e Nancy, e muitas vezes a gente deixa escapar aquele homem velho que ainda mora dentro de nós, a gente alimenta, como a Helena fala, aquele leão, e na rua a gente despeja aquela ali. Aí o cara lá do outro lado fala: ué, aquilo ali não é o Fernandes, né? A gente diz, a Cristina sempre me ensinou assim, é o fraternal, porque a gente representa a associação espírita, nós representamos a casa em que nós tem timbrado a Jane. Eu lembrei da Jane e fui procurar no livro e encontrei, porque a Jane falou segunda-feira na aula dela que assim, a gente anda com uma placa na testa. Assim, sou espírita. Aí o cara, ó, errou, você, ó, o espírita ali errando. Então eu vou passar agora para esse momento aqui tão, né, que eu acho que todos olharam, que é da energia neurica, né, em que André Luiz vai trazer para a gente, em que eu fui pesquisar sobre a energia neurica que vai ser usada ali na Margarida, em que lá no site o consolador.org vai dizer que o vocabulário neurica diz respeito ao sistema nervoso, como a Helena antecipou antes de iniciar a aula, né? E trata-se de um adjetivo, como poderemos ler no Lexos, em geral, né? Ele diz que João Teixeira Paula, no volume 1 do seu dicionário de parapsicologia, metapsíquica e espiritismo, nos informa que é uma força, a força neutro é o mesmo que o fluido magnético ou força psíquica, que é o ectoplasma, né? E tem também uma Camille Flammarion, e mais tarde o Willy Kruger também já estudava as forças neuricas lá na época de Kardec. Então ele vai dizer que Leon Denis, né, para compreender melhor o significado da força neurica, fluido magnético e força psíquica, eis que Leon Denis nos traz no capítulo 15, está no livro No Invisível, que é um dos mais importantes livros que compõe, né, que ele nada mais é que o ectoplasma que nós usamos, doamos para em prol do outro. Você vê que ali Gúbio vai, através da médium, manipular o ectoplasma para que possa restabelecer os centros vitais, os centros, né, nossos centros da mão, e desligar os ovoides. E, finalmente, daí o capítulo, finalmente, o socorro. Porque a gente conclui nesse capítulo que nada disso seria possível se o Gúbio, lá atrás, não viesse fazendo esse sistema de acolhimento e de esclarecimento a esses irmãos menos esclarecidos,
Porque chega o tempo em que o mal fica tão saturado no espírito, na esfera espiritual, que ele tende a procurar o bem. Você vê que pelas palavras de Leôncio, que ele estava ali, né? No início do capítulo 14, André Luiz narra que Gúbio entra na sala, começa a conversar, os dois magnetizadores estavam lá. Só o Leôncio deu ouvido ao que Gúbio estava falando com Saldanha, meio interessado já. Tanto que no final ele diz, não, eu estou saturado de trabalhar na play do mal, deixa eu seguir aí ajudando também. E o Gaspar não, que estava atrelado à força, como ele diz, imantada a espírito, muito mais trevoso, não conseguiu fazer isso. Né? E você vê que o amor, mais uma vez, e a caridade, como ensinava Jesus, superou tudo isso aí. E eu ia agradecer a todos pela oportunidade, né, de estudo. Eu não sei como nossa irmã ia apresentar esse capítulo. E cada vez que tem uma quinta-feira, o coração bate, que eu estou sempre aqui com a Helena para estar fazendo esses estudos como suplente. Né? Muito obrigado a todos. Fernando, você foi muito bem, meu amigo. Parabéns aí, né, pelo manjar que você nos trouxe, né? E essa oportunidade de fala que você abriu para a gente. Realmente, Fernando, nós só temos a agradecer a seu estudo, foi muito bom para todos nós. Como disse o Fábio, né? O Fábio foi intérprete do agradecimento do grupo, né? Eu que agradeço, eu gosto de seguir essa metodologia da Helena, porque eu já aprendi no Fraternal, quando eu cheguei com a Helena, com esses que estão aí, né? Suza, Chiquinho, Nancy, a querida Isa, e a nossa querida, como é que se diz? A nossa, tá faltando a memória, né? Cristo. A Cris, né, que tanto falava para a gente que a oportunidade de nós, né, nos manifestarmos é no estudo e de botarmos nosso pensamento para a gente conseguir, um com os outros, formar uma ideia. E isso é a ideia do estudo. Se eu viesse aqui e falasse de 8 horas até o final agora, o que é que vocês trariam também para dividir comigo? Não é isso? Eu que agradeço a oportunidade. Então, vamos chamar. Fernando, eu estou aqui dando tantas graças a Deus, porque eu lutei para entrar nessa reunião, quase que 30 minutos, entendeu? Mas valeu, gente. Que estudo maravilhoso. Obrigada, Fernando. Eu que pela agradeço. forma como você conduziu esse estudo, as palavras de Helena, de Jane, de Fábio. Nossa, que maravilhoso foi o estudo da noite. Só gratidão. Obrigada. É isso aí. Então, vamos convidar a nossa irmã Cláudia para fazer a prece final. Ok. Meus irmãos de caminhada, envoltos nessas vibrações de amor, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor de nossas vidas, nosso Mestre Jesus, nosso irmão maior, por mais este encontro luminoso de estudo. É mesmo. Que tenhamos a luz da nossa consciência sempre acesa para a importância de trabalharmos nossas mediunidades em comprometimento e devotamento aos ensinamentos do Cristo. E que possamos vivenciar no nosso dia a dia sentimentos de amor, de caridade, de perdão e de bem-querer, a fim que possamos nos libertar de todas essas algemas que nos impedem de seguir o nosso caminhar evolutivo. Senhor, fique conosco hoje, amanhã e por todo sempre, nos amparando, nos acolhendo e nos fortalecendo. Que assim seja, Pai, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Fernando. Foi bom Nada, demais. um abração, querida. Muito Falou, obrigada. Fernando, foi ótimo. Obrigada, Fernando. Obrigado. Nada. Boa noite a todos.